Beleza, meu povo? Vamos continuar falando de substantivos. Nós já aprendemos que os substantivos sofrem variação em 3 níveis: gênero, número e grau. Agora a gente vai conhecer os tipos de substantivos, certo? Vou apresentar para vocês 5 dos tipos de substantivos que existem na língua portuguesa. Quais são eles? Substantivo comum, substantivo próprio, substantivo concreto, abstrato e coletivo. Exemplos aqui logo para a gente conseguir se localizar. Substantivo comum, nomeia coisas comuns. Cidade, homem. Substantivo próprio vai dar um nome específico a esse substantivo comum. Enquanto no comum eu estou falando de cidade, no substantivo próprio eu estou falando de Paris, de uma cidade específica. Enquanto no substantivo comum eu estou nomeando apenas o ser, homem, eu posso dar a este ser um nome próprio, nesse caso, o ser humano do sexo feminino, a quem eu dei o nome de Paula, ok? Substantivo concreto, flor, barro, são coisas que existem e eu posso pegar. Substantivo abstrato, amor, simplicidade. São características, né? São coisas que existem na vida, mas que nós não conseguimos pegar, não conseguimos enxergar. A menos que alguém pratique um ato de amor ou haja com simplicidade. E por fim o substantivo coletivo, que é aquele que reúne grupos de coisas semelhantes. Arquipélago é o coletivo de ilhas, constelação é o coletivo de estrelas, ok? Agora a gente vai conhecer mais detalhadamente a diferença entre os substantivos comuns e os próprios. Os substantivos comuns são as palavras que designam os seres da mesma espécie de forma genérica. Então eu posso usar pessoa, gente, país para falar de coisas genéricas. Estou falando de seres humanos, pessoas, gente, país, ok? Isso é o substantivo comum. Ele dá nome a coisas que existem no mundo de maneira generalizada. Já o substantivo próprio, ele tem uma outra característica. Ele reúne palavras que particularizam seres, entidades, países, cidades, estados da mesma espécie. E uma característica muito importante dos substantivos próprios é que nós precisamos distingui-los sempre usando letra maiúscula no início da palavra. São nomes próprios, tá certo? A palavra Brasil, a palavra São Paulo, a palavra Maria. Lembre aí de quando você estava se alfabetizando, começando a aprender a escrever o seu nome, e a professora lá da alfabetização sempre dizia: a primeira letra do seu nome precisa ser maiúscula, porque você está tratando de um nome próprio, é um nome que particulariza você. Só você tem este nome. Ok, gente? Então, a distinção entre substantivos próprios e comuns é essa. O comum é uma palavra generalista, está falando de todos os elementos daquele grupo. O substantivo próprio não, ele vai nomear um elemento daquele grupo. Vamos ver exemplos aqui no quadro? Olhem só. Substantivo comum, mulher. O substantivo próprio é uma mulher que se chama Júlia. Substantivo comum, cachorro. Substantivo próprio, Rex. É um cachorro comum que se chama Rex, portanto, próprio. É um elemento específico do grupo dos cachorros. O nome comum, oceano. Qual é dos oceanos que nós estamos falando? O Atlântico, né? Podia ser qualquer outro, podia ser o Pacífico, mas nós escolhemos usar como exemplo o Oceano Atlântico. Uma cidade. Imagina quantas cidades existem no mundo, mas eu quero particularizar, e então eu uso a cidade, o substantivo comum cidade, substantivo próprio fortaleza.
ok? Então, eu estou particularizando, eu estou separando daquele grande grupo de cidades uma cidade que se chama Fortaleza. Outro exemplo, substantivo comum, a palavra escritora. Quantas escritoras não existem no mundo, não existiram ao longo da história da humanidade? Mas eu quero particularizar, eu quero separar a escritora Clarice Lispector. Então, a ela eu dou um substantivo próprio. E, por fim, Papa. Quantos papas existiram na história do cristianismo? São muitos, mas eu quero particularizar o Papa Francisco, que é quem está ocupando a posição atualmente. Então, eu dou a ele um substantivo próprio, ok? Então, sempre vai haver essa relação. Substantivo comum dá nome geral às coisas da vida, do mundo. Substantivo próprio separa um elemento destas coisas e dá a ela um nome específico. Ok, pessoal? Voltem lá na sala e vamos fazer exercícios para fixar o conteúdo. Até mais!